Olá, aqui é a equipe do BSC Designer. Nesse vídeo, nós vamos discutir mapas estratégicos e sugerimos começar com uma rápida introdução ao conceito. Se você pesquisar o termo mapa estratégico na internet, você vai encontrar algo do tipo um diagrama com 4 perspectivas ou um mapa como esse. Na verdade, esse mapa ele foi criado pelo software BSC Designer. Ou mesmo mapas como esse, que os consultores de negócios eles normalmente criam para os seus clientes. A ideia de formular uma estratégia no papel, ela não é nova. Em relação à introdução formal do termo mapa estratégico, ele se tornou amplamente usado em meados dos anos 90, quando o conceito de Balanced Scorecard da Kaplan e Norton foi publicado. Por que nós devemos usar essa ferramenta de negócios? Bom, aqui estão 3 problemas principais que o mapa estratégico ajuda a resolver. Semelhante a um mapa geográfico, um mapa estratégico ele ajuda a visualizar alguns conhecimentos importantes no papel. Se nós não tivermos um mapa estratégico, a estratégia ainda vai existir, mas vai existir apenas na mente da alta gerência. Com o mapa formal, nós temos uma imagem visual da estratégia que pode ser compartilhada por toda a organização. Portanto, o primeiro desafio que nós resolvemos é a visualização da estratégia. Agora, imagine que você tem um plano estratégico que é um documento de 90 páginas. É difícil discutir uma estratégia usando esse documento. As organizações elas fazem isso, mas só fazem uma vez por ano e essa discussão está longe de ser eficaz. O que muda quando nós temos um mapa estratégico em uma única página com apenas algumas páginas de documentação de apoio? Então, o processo de discussão nesse caso, ele se torna muito mais eficaz por causa desse formato compacto. Usar um mapa estratégico como base para uma discussão mais eficaz, então, é o segundo desafio que nós abordamos. Finalmente, quando nós executamos a estratégia, um mapa estratégico nos ajuda a acompanhar o que estamos fazendo usando KPIs e iniciativas. O terceiro desafio que os mapas estratégicos, então, ajudam a enfrentar é tornar a execução da estratégia mais transparente. Agora, como você cria um mapa estratégico? A escolha das ferramentas ela vai depender das suas necessidades. Você pode começar com um modelo em formato PDF. Eu compartilhei o link de download na descrição do vídeo de um exemplo desse formato. Você pode usar esse modelo para fazer um brainstorming de sua estratégia e colocar algumas de suas ideias no papel. Agora, se você está pronto para testar um software de automação, você pode avaliar o BSC Designer Online. Ele tem um plano gratuito para organizações que desejam começar a usar scorecards de estratégia. Você também vai precisar de alguns exemplos e orientações. Mais adiante nesse vídeo, eu também compartilho as 8 etapas que podem ser seguidas para criar um bom mapa estratégico. Também nós vamos falar sobre 8 erros que as pessoas geralmente cometem ao criar um mapa estratégico e nós vamos compartilhar algumas ideias para evitar esses erros. Nós não vamos ter tempo para discutir todos os aspectos em detalhes. Então, eu também vou compartilhar os links para alguns artigos relevantes onde você vai encontrar mais informações. Por fim, nós convidamos você a fazer suas perguntas nos comentários deste vídeo. Vamos começar com um modelo de mapa estratégico. Aqui está. Eu vou usar o mapa estratégico de crescimento sustentável para mostrar como usar esse modelo. Esse mapa ele foi criado no BSC Designer Online. Então, essa é a nossa forma de divulgar um pouco mais sobre o software. Nós vamos falar sobre 8 etapas que estão organizadas em 4 grupos. O primeiro grupo inclui essas 3 etapas. A primeira etapa, definir missão, visão e valores. Talvez pode parecer um conselho de consultor de negócios. E até é possível entender por que alguns profissionais de negócios eles são céticos sobre a aplicação prática dessa etapa. Então, devemos definir, por exemplo, uma missão? Ou nós vemos a missão como a meta de nível mais alto de uma organização? Você precisa ter, porque ela dá um direcionamento para a organização. Se você enfrentar alguma situação desafiadora e não souber a melhor maneira de reagir, observe sua missão,
visão e valores. E no nosso treinamento gratuito de planejamento estratégico, nós temos uma explicação muito detalhada dos atributos da estratégia e das diferenças entre eles. Eu também vou compartilhar o link para esse treinamento na descrição. Agora, etapa número 2. Definir 4 perspectivas. Essas perspectivas são finanças ou interesses das partes interessadas, cliente, processos internos de negócios e perspectiva de inovação. Essas perspectivas vêm do Balance de Scorecard Kaplan e Norton, mas você também consegue provar que essa escolha ela não é aleatória. Como provar isso? Nós fazemos esse exercício em uma das nossas oficinas. Por exemplo, você pode pedir às pessoas que estão na sua sala para citarem as metas mais desafiadoras que a sua organização enfrenta, mas citando essas metas com uma condição. Todos na sala devem chegar a um acordo sobre elas. Você vai perceber que todas as organizações elas têm objetivos semelhantes. Obviamente, as organizações querem ter sucesso em termos de finanças ou em termos de satisfação das partes interessadas. Metas financeiras, elas não podem ser alcançadas sem a criação de valores para os clientes. E para criar esses valores, as organizações precisam fazer algo internamente. Melhorar o produto, construir uma boa equipe, ou mesmo melhorar os sistemas de negócios. Finalmente, olhando para todos esses 3 objetivos, os profissionais de negócios reconhecem que também precisam inovar, aprender coisas novas, treinar a equipe e melhorar sua infraestrutura. Etapa número 3. Definição de temas estratégicos. Qualquer organização ela pode definir de 2 a 3 metas de alto nível que deseja alcançar. Essas metas de alto nível elas foram discutidas por Kaplan e Norton como parte do conceito do Balance de Scorecard. E você também vai encontrar esses conceitos nas obras de Michel Porter e outros autores. No Balance de Scorecard, essas metas de alto nível são chamadas de temas estratégicos. O que são esses temas estratégicos? Bom, na nossa visão, é o próximo nível de abstração. O primeiro foi missão, visão e valores. O próximo, mais específico, são as 3 prioridades estratégicas ou 3 temas estratégicos. Esses temas são foco no atendimento ao cliente, foco nas operações e foco na melhoria do produto ou serviço. Essas são as 3 primeiras etapas. Então, no diagrama do mapa estratégico, você tem declaração de missão no topo, 4 perspectivas e os temas estratégicos mostrados na legenda do mapa. Etapa 4. Agora. Definição de metas de negócio ou metas empresariais. O que é importante quando nós definimos uma meta de negócio? Em primeiro lugar, nós queremos que esses objetivos sejam estratégicos e não operacionais. Eu vou compartilhar um link para um artigo onde nós explicamos essa diferença. Outra ideia importante é que essas metas devem apoiar umas às outras. Nós temos uma determinada meta no mapa, porque ajuda a atingir a meta do próximo nível. Então, se nós temos algum objetivo financeiro, ele deve ser alcançado satisfazendo as necessidades dos clientes. Se tivermos alguns objetivos na perspectiva do cliente, eles devem ser apoiados por objetivos internos. Essa lógica de causa e efeito ela é obrigatória para um mapa estratégico. Agora, etapa número 5. Descrever a fundamentação. A fundamentação ela é um conjunto de razões que estão por trás de uma meta. Se existir uma meta em nosso mapa estratégico, a nossa equipe ela precisa entender por que essa meta é importante. Imagine, por exemplo, um mapa de estratégia de marketing do BSC Designer. Nós temos o objetivo de fazer vídeos educacionais, como o que você está assistindo agora. Alguns membros de nossa equipe estão analisando esse mapa um ano depois, e a única coisa que essa pessoa vê é que temos o objetivo de criar conteúdo educacional. Existe algum contexto para esse objetivo, mas na verdade não está claro por que decidimos nos concentrar em um conteúdo educacional. Então, provavelmente, nós temos esse objetivo porque fizemos algumas pesquisas e descobrimos que as pessoas preferem conteúdo educacional a conteúdo promocional. Provavelmente também fizemos alguns experimentos e descobrimos que os anúncios pagos
eles não são tão eficazes quanto o conteúdo educacional. Agora, sem saber essas razões, essa pessoa não vai entender como a estratégia deve funcionar. Mesmo se eu fosse a pessoa que desenhou esse mapa, eu não ia me lembrar de todos os detalhes, de todas as razões por trás desses objetivos. Então, se certifique de anotar os motivos na documentação de suporte, ou se você usar algum software de automação, acrescente justificativas às metas por meio da caixa de diálogo e iniciativas. Etapa 6. Definição de métricas. Métricas e KPIs é um tópico bem contraditório. Os funcionários, eles normalmente percebem os KPIs como algum tipo de ferramenta de monitoramento que os gerentes usam para controle direto ou para pagar ou não pagar algum bônus. Nós falamos muito sobre o uso indevido de KPIs quando os funcionários da organização estão manipulando o sistema. Eles estão mantendo os KPIs na zona verde, enquanto o desempenho real dos negócios não está tão bom. No contexto dos mapas estratégicos, seria recomendado pensar sobre os KPIs de uma maneira diferente. Então, não pense neles como uma ferramenta de medição. Pense neles como uma forma de explicar melhor seus objetivos de negócio. Por exemplo, imagine que você tem o objetivo de desenvolver certas habilidades. Esse objetivo ele é relativamente vago. Não está claro o que nós queremos dizer com esse objetivo. Então, como que nós podemos torná-lo mais específico? Uma maneira comprovada de tornar uma meta muito específica e fácil de entender é explicar como vamos medir essa meta. Então, tenha pelo menos uma métrica de tendência e uma métrica de resultado para cada métrica. As métricas de tendência, elas vão dizer o quão bom você é em termos de abordagem dos fatores de sucesso. Para a meta de desenvolvimento de habilidades, por exemplo, você poderia medir a qualificação do treinador, a penetração do treinamento, ou até mesmo as horas de treinamento. Agora, as métricas ou indicadores de resultado, eles vão te ajudar a validar os resultados que você alcançou. Para esse exemplo, você poderia acompanhar as pontuações dos exames ou observar as mudanças no comportamento diário da equipe. Na verdade, a maioria das pessoas prefere se concentrar em apenas um tipo de indicador. Então, se certifique de ter os dois tipos em seu mapa estratégico. E na descrição desse vídeo, eu vou compartilhar mais um link para o artigo onde nós explicamos a diferença entre as métricas de tendência e as métricas de resultado. Próxima etapa, etapa 7. Definir iniciativas. Agora, nós já temos em nosso mapa estratégico metas de negócio e métricas. Então, será que nós temos informações suficientes para começar a executar a estratégia? Provavelmente não. Na maioria dos casos, há uma lacuna entre a forma como a meta é formulada e a maneira como ela será executada. Para preencher essa lacuna, nós temos iniciativas alinhadas aos objetivos de negócios. Ao adicionar iniciativas, nós estamos chegando ao nível de abstração mais baixo do mapa estratégico. Então, nós terminamos o mapa estratégico, mas ainda temos uma etapa, a etapa 8, o cascateamento. Imagine que você tem um mapa estratégico desenhado pelo CEO da alta administração. E se nós mostrarmos esse mapa para a equipe de atendimento ao cliente? Os objetivos dessa estratégia de alto nível não irão, de forma alguma, corresponder aos seus desafios. Então, a solução é alinhar ou dividir o mapa estratégico de nível superior com o mapa estratégico de nível inferior para cascatear o mapa estratégico de nível superior até o nível necessário. Se nós fizermos isso, a equipe de atendimento ao cliente ela terá uma versão local de um mapa estratégico que, na verdade, tem uma relação direta com seus desafios. Nesse caso, será muito mais fácil para eles definir um plano de resposta relevante e executar a sua parte da estratégia. Essas foram as 8 etapas para criar um mapa estratégico. Agora, nós vamos falar sobre os erros típicos. Como nós sabemos quais são os erros típicos? Bom,
O BSC Designer ele faz um treinamento gratuito de execução de estratégia. Os participantes do treinamento eles constroem um protótipo do scorecard da estratégia. Aqueles que são aprovados no programa Premium, eles enviam seus protótipos para a nossa análise. Essa é uma maneira de aprendermos sobre os problemas típicos. Já outro canal é o suporte ao cliente do nosso software, já que muitos usuários nos respondem com suas perguntas sobre o desempenho de scorecards estratégicos. Essa é outra maneira de aprender sobre as armadilhas típicas. Então nós vamos analisar esses erros um a um. Erro 1. Os objetivos sem conexões. Ao revisar o scorecard da estratégia, nós olhamos para os objetivos do mapa e tentamos localizar os objetivos que não têm nenhuma conexão óbvia com o resto dos objetivos. Essas metas isoladas, elas podem parecer muito estratégicas, mas nós precisamos entender se elas realmente se encaixam nessa estratégia. Depois que um cliente ele recebe o nosso feedback, alguns clientes concordam que essa meta ela não se encaixa. Outros já explicam como isso realmente contribui para as outras metas. Nosso papel, então, aqui se limita a dar feedback. O importante é que sua equipe entenda por que você tem esse objetivo e como ele contribui para os outros objetivos. Vamos ao segundo erro. Focar nos objetivos operacionais. Imagine que você tem uma meta na perspectiva interna e que aborda o desafio do engajamento do usuário e você deseja aumentar a porcentagem de clientes que desbloquearam as funções-chave do seu produto. A princípio, essa parece uma boa meta de longo prazo. Só que, ao mesmo tempo, próximo a esse objetivo, você tem um outro, que diz que você planeja instalar algum software em seu servidor web. Uma meta de curtíssimo prazo. Então, não há nada de ruim nessa meta, mas não é o lugar certo para ela. Provavelmente você precisa reposicioná-la na forma de uma iniciativa ou em um mapa estratégico para uma equipe de desenvolvimento web. Terceiro erro, ausência de justificativa. Quando nossa equipe ela analisa um mapa estratégico, nós não temos toda a sua experiência sobre o seu nicho de negócios e, claramente, não temos todo o histórico que você tem. Só que, ainda assim, nós estamos tentando entender por que você tem certos objetivos na estratégia. Então, se não houver uma explicação do raciocínio, da justificativa por trás das metas, é difícil entender bem todos os detalhes de uma estratégia. Provavelmente, alguns membros de sua equipe não vão entender por que você tem esse objetivo. Nesse caso, provavelmente eles não vão ser capazes de te ajudar a executar essa meta da melhor maneira possível. Erro 4. Usar apenas indicadores de resultados. Por que os gerentes gostam tanto de métricas de resultado? Porque essas são as métricas que eles vão usar para controlar os resultados. Para obter os melhores resultados do planejamento estratégico, é muito importante discutir com sua equipe os fatores de sucesso para atingir a meta, não apenas os resultados esperados. Então, encontre maneiras de quantificar os fatores de sucesso com as métricas de tendência. Se os fatores de sucesso ainda não estiverem claros, então procure formular uma iniciativa de análise para encontrar. A situação ideal é quando você tem pelo menos uma métrica de tendência e também pelo menos uma métrica de resultado. Quinto erro, ter apenas mapa de alto nível. Nós já mencionamos isso antes. Mesmo se você tiver um mapa estratégico que funcione bem para alta gerência, provavelmente ele não vai fazer muito sentido para outros departamentos. Se você precisar envolver outras equipes na discussão sobre estratégia, então crie uma versão local de mapas estratégicos que deve apoiar o mapa estratégico de alto nível. Vamos ao sexto erro. Ter muitos objetivos. O que nós queremos dizer com muitos? Bom, se nós vemos que existem de 3 a 4 metas em cada perspectiva, bom, isso a princípio está tudo bem. Agora, se eu observar de 5 a 8 objetivos, isso já é um alerta. Agora, se eu contabilizar mais de 8 metas na perspectiva, de fato é um alerta vermelho para nós.
A sobrecarga com as metas, ela acontece por causa do erro 2, ter metas operacionais no mapa estratégico, e do erro 5, não cascatear o mapa estratégico de nível superior para o nível inferior. Então, na realidade, você acaba misturando tudo em um único mapa. Qual é a solução? A solução é converter alguns objetivos em iniciativas, fazer o cascateamento adequado ou simplesmente remover metas irrelevantes do mapa. Isso nos leva ao 7º erro: misturar objetivos e métricas. Você já viu uma meta como aumentar as vendas em 15% em um ano? Bom, essa meta parece uma meta SMART, porque é de tempo limitado por um período de um ano e tangível, já que ela inclui um número. O problema para um mapa estratégico é que nós estamos misturando conceitos diferentes. Nós temos o objetivo, que é o de aumentar as vendas, e nós combinamos com uma meta de 15%. E ainda combinamos com um cronograma, um ano. Na verdade, não há nada de ruim sobre a meta formulada dessa maneira. Mas quando você usa metas como essa no mapa estratégico, você vai perceber que é difícil atualizar a estratégia e usar o software de automação. Então a recomendação é dividir essa meta em partes e anotar essas partes separadamente: o objetivo, a métrica e o alvo. Depois de formular a meta simplesmente como aumentar as vendas, nós temos um espaço de manipulação, de manobra para definir as métricas. Nós podemos definir métricas de resultado, como por exemplo, vendas anuais, ou adicionar a métrica LTV para monitorar a qualidade das vendas. Também podemos definir as métricas de tendência relacionadas aos fatores de sucesso para aumentar as vendas. Agora, vamos ao último erro: abusar do jargão de negócio. Você já ouviu objetivos como esse? Alavancar oportunidades de negócios para atender a demanda do cliente. Bom, parece um objetivo inteligente. Agora, a pergunta é: o que queremos dizer com isso? Alavancar oportunidades de negócios significa basicamente usar oportunidades de negócios. Então, nós estamos sempre usando oportunidades de negócio. Então, por que não dizemos simplesmente para satisfazer a demanda ou as necessidades do cliente? Nós podemos simplificar muito esse objetivo. Então, se certifique de que todos os objetivos em seu mapa estratégico, eles passem por um teste de português simples. Bom, nós falamos sobre 8 etapas para criar um mapa estratégico, também discutimos os erros típicos que as empresas enfrentam ao criar um mapa estratégico. Então, muito obrigado pela sua atenção. No texto de descrição desse vídeo, eu vou compartilhar um link para baixar um modelo em PDF, além de links para alguns outros materiais úteis. Aguardamos seus comentários e perguntas na descrição do vídeo. E finalizando, eu sugiro que você abra uma conta gratuita em pt.webbsc.com, onde você vai poder acessar alguns modelos de mapas estratégicos semelhantes ao que você viu para um crescimento sustentável. Esses modelos são uma ótima maneira de começar com a sua própria estratégia de negócios. E mais uma vez, obrigado pelo seu tempo.